Bom, como a doutora Denise falou, meu nome é Cláudia, sou médica hematologista e hemoterapeuta. Comecei na imunohematologia do Hemose no finzinho de dezembro e hoje vou apresentar a 34ª sessão da discussão de casos complexos. E o paciente do nosso caso é um paciente masculino, JLAL, de 6 anos, com diagnóstico de anemia falciforme, que tinha sido internado no Hospital Infantil Albert Sabin por crise álgica. Na ocasião, ele tinha uma hemoglobina de 7,1 e, por causa da crise álgica, foi solicitado um concentrado de hemácias, desleucocitado e fenotipado. No nosso sistema, no SPS Web, o que a gente tinha é que constavam 8 transfusões prévias. A última tinha sido 4 meses antes da internação, e dessa solicitação, e não tinha nenhum relato de reação transfusional, nem de anticorpos identificados previamente. Esse paciente já possuía fenotipagem estendida. Daí prosseguimos com os testes pré-transfusionais, identificamos que o paciente era O negativo. Na PAI, ele apresentou reatividade de 3 cruzes na hemácia 1 e na hemácia 3, e o TAD poliespecífico dele foi negativo. A gente fez, então, o painel do soro, e no painel em LIS e no enzimático, a gente já percebeu a presença de um anticorpo, que era o anti-E pequeno, E aí aqui, bem característico, com a reatividade aumentada no painel enzimático. No painel, no Diego, também a gente observou o mesmo anticorpo, o anti-E pequeno. Foi realizado também o eluato, e aí o eluato, não mostrou para a gente nenhuma especificidade a mais do que o que a gente tinha a princípio. Sendo que com esses estudos, como a gente não conseguia descartar a possibilidade de outros anticorpos, a gente prosseguiu o estudo também com a alloadsorção. Foi realizada, então, a alloadsorção com 3 hemácias halogênicas de fenotipagens diferentes, e aí aqui até coloquei as fenotipagens dessas 3 hemácias, E aí dá para ver que elas variavam, o JKA, JKB, o FAIA, FAIB, MN, principalmente, para tentar ajudar a gente a identificar algum anticorpo. E eu queria chamar a atenção também que a hemácia 1 era R1-R1, a hemácia 2 R2-R2 e a hemácia 3 R1-R1. Após a segunda alloadsorção, as provas de compatibilidade foram compatíveis e aí a gente passou o painel. E esse foi o painel da alloadsorção, da hemácia 1, que era aquela R1-R1. E nesse painel, pelo menos, não parecia ter sobrado, nem no painel LIS, nem no enzimático, nem no Diego, não parecia ter sobrado nenhum anticorpo. Em seguida, a gente teve o painel da alloadsorção da hemácia 2, que era aquela R2-R2, que a gente esperava que pelo menos o anti-E pequeno aparecesse aqui. E aqui no painel enzimático, realmente ele parecia ter aparecido, sendo que no painel LIS a gente percebeu que tinha outro anticorpo também. Que a gente também viu esse outro anticorpo no Diego, no painel Diego. E era justamente o anti-C grande. E aí, na hemácia 3, que era aquela Rzinho, agora com essa informação de que a gente tinha um anti-C grande, a gente até esperava, que aqui na alloadsorção ele tivesse sobrado, aparecido, mas ele não apareceu, não houve reatividade aqui no painel em LIS, enzimático, nem no Diego. Tá? A gente também fez o eluato da borra das hemácias, e no eluato da borra da primeira hemácia, que foi aquela que a alloadsorção tinha vindo toda negativa, que era aquela que era R1-R1, a gente percebeu aqui a presença do anti-C grande. Tá? Já no eluato da borra da segunda hemácia, que foi aquela que era R2-R2 e que a gente tinha percebido o anti-C grande e o anti-E pequeno, aqui no eluato, que tinha sobrado na alloadsorção, aqui no eluato não apareceu mais nada, realmente. Já na hemácia 3, curiosamente, que foi aquela que a gente esperava na alloadsorção que sobrasse o anti-C grande, que ele não sobrou lá, aqui no eluato da borra da hemácia, ele apareceu. A gente,
a explicação que a gente pensou, de repente, era que esse anti-C grande tivesse se ligado a alguma coisa na membrana da hemácia, daquela hemácia 3, que não era exatamente o C grande, algo inespecífico, enfim, que aqui no Elato ele desligou depois e aí apareceu, que a gente realmente não encontrou outra explicação. Na fenotipagem estendida desse paciente, a gente viu que ele era C grande positivo e E pequeno positivo. Aqui pela fenotipagem ele parecia ser uma R', R2', né? Aqui eu abro um adendo também que eu coloquei desse jeito a fenotipagem, sem as especificidades certinhas, porque ela estava descrita num livro que estava no arquivo, a gente não conseguiu pegar a tempo para a aula. E aí eu coloquei o que já estava no SPS, que era basicamente o que era positivo e o que era negativo, né? Mas o fato é que a gente tinha um paciente que era C grande positivo, E pequeno positivo, e ele estava com um anti-C grande e um anti-E pequeno no estudo. E alguém, aí eu abro a pergunta, alguém imagina o que pode ter acontecido, o que eram esses anticorpos? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Claudinha, eu vou comentar, né? Isso não tem graça. Na verdade, assim, a gente está diante de um paciente falciforme, né? Com poucas transfusões anteriores, né, Claudinha? Chegou Isso. a ver, né? Ele tinha tido 11 transfusões apenas antes dessa atual. Uma criança. E aí a gente pensa em algumas coisas, né? Toda vez que a gente vê e trabalha com paciente falciforme, a gente tem que pensar que ele não é um paciente tão comum, né? É um paciente que ele tem maior probabilidade de ser imunizado, ele tem maior possibilidade de ter variantes antigênicas e também ele tem maior probabilidade de formação de autoanticorpo também. Mas eu acho que a gente sempre tem que pensar na pior hipótese. Então, a pior hipótese para essa criança é uma criança com fenótipo estranho de RH, né? A gente não espera esse fenótipo R1, R', R2'. Então, RH negativo geralmente é C grande e é grande negativos na maioria das vezes. Então, é uma criança que já tem um fenótipo muito estranho, que a gente não espera encontrar, e que ele desenvolveu anticorpos relacionados a antígenos do sistema RH dele. Então, na pior das hipóteses, e que para mim é sempre mais provável, é que seja uma criança com uma variante de RHCE e que produziu halo-anticorpo contra aqueles antígenos. Ele tinha um TAD negativo, né? Que chama atenção, lembrando que provavelmente não é mesmo autoanticorpo. Então, eu acho que a gente sempre tem que pecar pelo excesso, pensando que talvez a gente esteja diante de um halo. E aí, esses pacientes, além dessas complicações todas que eu já comentei, eles são pacientes que têm uma predisposição muito grande a fazer reação transfusional grave, né? Tardia grave, o que a gente não costuma ver em outras populações. Então, mesmo com autoanticorpo, mesmo às vezes com painel negativo, não encontro anticorpo nenhum, eu posso ter síndrome de hiperemólise. Então, é um desafio enorme transfundir esses pacientes. E eu sugiro a todos na vida que tenham medo de transfundir paciente falciforme. Bom, como a doutora Denise falou, né, a gente suspeitou que pudesse ter uma variante e aí a gente fez a genotipagem que esse paciente ainda não tinha. E aí, na genotipagem, realmente, ele veio com um C grande parcial, C pequeno parcial, um E pequeno parcial, e vimos também que ele era HRB negativo. E aí, diante disso, antes de falar, né, o resto do caso, eu vou fazer algumas considerações que talvez sejam úteis aqui na nossa discussão, certo? Começando um pouquinho do sistema RH, não vou me aprofundar nele, já foi conversado sobre ele também em discussões anteriores, mas só para a gente entrar no tema que a gente gostaria de conversar. É o sistema 004, né, pela ISBT. Ele é composto por 56 antígenos, dos quais os mais importantes são o D, o C grande, o C pequeno, o E grande e o E pequeno, né? Esses antígenos, né, especificamente, são proteínas transmembrana,
e eles são codificados por genes que são o RHD e o RHCE, que ficam no cromossomo 1, que nem está ilustrado aqui na figura A. A gente recebe um haplótipo da mãe e um haplótipo do pai, e esses genes são codominantes. O sistema RH, ele é o segundo mais importante, assim, em termos transfusionais, e isso se deve principalmente ao fato de que os seus antígenos, né, especialmente esses que eu mencionei que são os mais importantes, são muito imunogênicos. Aqui coloquei também por ordem de imunogenicidade, né, sendo o D o mais imunogênico e o E pequeno o menos. Como eu comentei, a gente recebe um haplótipo da mãe e um haplótipo do pai, né? E esses haplótipos na população, eles têm prevalências variáveis, que aí elas variam principalmente de acordo com a etnia. E aí, aqui só chamando a atenção que, de fato, assim, os haplótipos mais frequentes são o R1, o R2 e o Rzinho. E que esses haplótipos apresentados pelo nosso paciente eram, assim, realmente menos frequentes, né? Chamando a atenção aqui até para o R2', né? Variando de menos do que 0,01% até 1%. E aí, continuando, os antígenos do RH, né? A gente tem a possibilidade, então, de formação de anticorpos contra esses antígenos. A maioria desses anticorpos são IgG, reagem a 37 graus ou após antiglobulina humana. Eles surgem após exposição, ou seja, após transfusões, após gestações, após transplante, algo do tipo. Esses antígenos do RH, eles apresentam um efeito de dose, né? Então, muitas vezes os anticorpos apresentam maior reatividade quando esses antígenos estão, digamos assim, em dose dupla. E esses anticorpos também costumam apresentar maior reatividade quando a gente usa um painel tratado com enzima. E como eu comentei agora há pouco, é um sistema muito importante em termos transfusionais, especialmente porque esses anticorpos, né, eles são clinicamente significantes, então eles podem levar a reações transfusionais hemolíticas graves e também a doença hemolítica do recém-nascido grave. E aí, entrando um pouco mais no assunto, né, da discussão de hoje, a gente tem um tipo de anticorpo, né, antígenos do RH, que é o anti-E-like, anti-E pequeno-like, né, que em geral eles aparecem em indivíduos que têm uma expressão parcial do antígeno E pequeno, né, então tem alguma alteração no gene RHCE que faz com que eles tenham esse E pequeno que não tem alguns epítopos, não expressa alguns epítopos de forma normal. Então, esses indivíduos, quando são expostos a hemácias que são E pequeno positivo, eles podem formar anticorpos que, portanto, não reagem com hemácias E pequeno negativo, que não teriam esses epítopos, né? São anticorpos que são raros, mas dentro da raridade deles, eles são mais comuns em indivíduos negros. E a gente não tem muita informação sobre o significado clínico desses anticorpos, né? Especialmente porque a gente tem poucas informações sobre esses anticorpos. A gente já tem a descrição de alguns desses, né, específicos, como, por exemplo, o anti-HRB, o anti-HRS, mas também tem outros tipos que não são especificados, né? E aí, conversando especificamente sobre o HRB, considerando, né, que o nosso paciente, por exemplo, era uma HRB negativa, a gente achou interessante mencionar, ele é um antígeno RH, né, que é o RH31, é produzido pelo gene RHCE, está presente na maioria das hemácias E pequeno positivo e é ausente nas hemácias E pequeno negativo. A prevalência dele é de 98%, que é praticamente igual à das hemácias E pequeno positivo, mostrando que, de fato, assim, a ideia é que ele está presente em praticamente todas essas hemácias, né? E esse fenótipo HRB negativo em hemácias E pequeno positivo, que é muito raro, ocorre mais também em indivíduos negros. O anti-HRB, em termos de significado clínico, né, quando a gente fala de reações transfusionais, eles não costumam ser clinicamente significantes, pelo menos é o que é relatado na literatura. A exceção é quando ele está junto de um outro anticorpo, que é o anti-HRB com H maiúsculo, que é um anticorpo contra um antígeno de alta frequência, que aí nessa situação ele costuma causar reações transfusionais. Quanto à doença hemolítica do recém-nascido, o que é descrito é que esse anticorpo isoladamente ele pode ser associado a um TAD positivo, mas não tem descrição de doença clínica mesmo por ele isoladamente. Uma outra coisa que eu achei interessante de comentar, e que é descrito também na literatura,
é que a variante do RHCE, que costuma produzir esse fenótipo HRB negativo, geralmente ela é acompanhada de um gene híbrido, RHD-CEB, que produz um fenótipo, né, com o antígeno D negativo e o antígeno C modificado, né? E, assim, que bateria com a história do nosso paciente, porque a gente identificou pelo fato dele ser D negativo, ter um C grande parcial, né? Enfim, só comentando. Outro antígeno também que a gente queria lembrar hoje era o HRS, que é o RH19. Ele também é produzido pelo gene RHCE. Também está presente na maioria das hemácias E pequeno positivo e é ausente nas hemácias E pequeno negativo. Também tem uma prevalência de 98%, né? Ou seja, em praticamente todas as hemácias E pequeno positivo. E esse fenótipo, com hemácias E pequeno positivo e HRS negativo, ocorre mais em indivíduos negros. Quanto ao anti-HRS, uma curiosidade dele é que, em geral, ele reage preferencialmente contra aplótipos C pequeno a pequeno, e, portanto, ele pode ser, às vezes, confundido com anti-F. Quanto a reações transfusionais, é descrito na literatura de nenhuma reação até reações fatais, mas o que é descrito é que quando a gente tem alguma reação mais grave assim, em geral quando ele está associado ao anti-HR, que também é um anticorpo contra um antígeno de alta frequência, que às vezes ele vem associado. E sobre doença hemolítica do recém-nascido, não tem também, assim, muitas evidências dessa doença causada por ele isoladamente, sem a presença do anti-HR. E aí, pensando nisso, né, considerando que uma possibilidade para o nosso paciente era que ele tivesse, por exemplo, um anti-HRB, uma vez que ele era HRB negativo na fenotipagem, a gente fez o painel genotipado, né, para tentar confirmar isso. A gente tinha no nosso painel uma hemácia, que era aqui a hemácia 8, que era HRB negativo, porém, essa hemácia também apresentou reatividade. Então, no fim, a gente não confirmou o anti-HRB. Aqui eu também marquei o HRS para mostrar assim que não daria para excluir ele aqui pelo painel genotipado da gente, mas assim, a princípio, na genotipagem do paciente, ele era HRS positivo. Então, também não confirmaria muito para o anti-HRS. No fim, ficou mesmo como um anti-C grande e um anti-A pequeno like, né? E aí, em seguida, né, o que a gente fez com esse paciente, né, que precisava dos concentrados de hemácia, enfim, e a gente tinha essas informações. Então, a ideia era justamente fazer concentrados de hemácia que respeitassem, né, o C grande e E pequeno, né, fosse C grande e E pequeno negativos. Mas o problema é que esse paciente era um RH negativo, né? Então, a gente teria que achar hemácias que fosse R2', que seria bem difícil mesmo. Uma possibilidade só que a gente pensou era que, como esse paciente ele era C grande positivo, existia uma chance, né, mais remota de que, por exemplo, ele tivesse um D fraco, né? Naquela situação em que o paciente tem o D, mas ele está em posição trans com o C grande, que às vezes o paciente tem um D fraco e poderia não ter sido percebido. E se por acaso ele tivesse um D fraco, ia facilitar bem a nossa vida, porque aí bastaria a gente conseguir hemácias que fossem R2 e R2, que são bem mais frequentes. E aí, pensando nisso, a gente fez uma pesquisa de D fraco, mas foi negativa. A gente olhou no nosso, né, nos nossos doadores genotipados, tinha, na época, uma doadora que era R2', R2', mas ela estava com síndrome gripal. Né? Por causa disso, a gente acionou, né, o sangue raro do Ministério da Saúde, solicitamos 2 concentrados de hemácia R2', R2', foram achados 2 doadores em Santa Catarina, e aí foram feitas as doações e o transporte, e aí foram concluídos mais ou menos com 5 e 6 dias da solicitação. Foi realizada a prova cruzada com 2 hemácias, né, que eram C grande negativo e E pequeno negativo, que foram compatíveis. E o paciente recebeu o primeiro concentrado após 5 dias da solicitação e o segundo concentrado após 7 dias da solicitação inicial, e evoluiu com melhora da crise áutica, incremento da hemoglobina, não teve reações transfusionais e, no fim, ele recebeu alta. E é isso. E aí, vou abrir, então, para algum comentário, se alguém quiser falar alguma coisa. Enfim, obrigada. Excelente, Claudinha. É um caso realmente desafiador, né?
que foi desafiador do ponto de vista de conclusão dos anticorpos, que mostra para a gente o quanto a gente não sabe ainda em Munemato, né? E quanto que os anticorpos não gostam de ler o livro também, porque judiam às vezes da gente. A gente já espera um resultado numa técnica que a gente está fazendo e o resultado vem outro. E essa criança, eu acabei não passando isso para a Cláudia, eu acabei falando diretamente com a médica assistente. Na verdade, ela fez uma síndrome torácica aguda. Ela teve um quadro gripal na época, chegou a ficar dependente de oxigênio. A hemoglobina dela chegou a 4,5. E realmente, a primeira transfusão, a hemoglobina foi para 7,5. Precisou ainda, se manteve ainda dependente de oxigênio, acabaram decidindo fazer a segunda transfusão. E ele recebeu alta super bem, já foi reavaliado ambulatorialmente. E aí eu sou realmente muito, muito feliz que a gente tem essa possibilidade de ajuda pelo Ministério da Saúde. Claudinha, a genotipagem, eu perdi. A genotipagem? Eu coloquei aqui, peraí. Vamos lá ver rapidinho. Vamos lá. E a gente tem conseguido realmente nos guiar um pouco mais a partir da genotipagem que a gente vem fazendo desde novembro de 2019. Então, é uma criança que a gente já sabia sorologicamente que era uma criança que ia dar problema, né? Porque já tinha coisa que não esperava encontrar. E aí a genotipagem veio só confirmar. Eu falo que às vezes eu prefiro não saber o que tem ali por trás, né? A gente tem um paciente em transfusão crônica, por exemplo, que a gente está genotipando todos os falciformes com pedido transfusional, né? Então, esse paciente a gente genotipou, ele já tinha 100 e tantas transfusões e nunca tinha sido aloimunizado. E ele tem um genótipo muito parecido, né, Claudinha? Acho que você lembra desse paciente, que a gente até discutiu semana passada. Uma genotipagem muito parecida, apesar de ser RHD positivo, que facilita a nossa vida, mas foi um paciente que a gente nunca respeitou nada, porque a gente não sabia. E é um paciente que a gente optou, a partir dessa verificação dessa genotipagem, que valeria a pena, pelo menos, respeitar o fenótipo estendido. O risco era mínimo de aloimunizar, ele tem mais de 100 transfusões, esquema transfusional crônico, então é um paciente que não é um bom respondedor, mas que é melhor a gente tentar respeitar com um pouco mais de afinco a fenotipagem estendida, já que a gente tem vai ter uma dificuldade se por um acaso ele aloimunizar posteriormente, né? Apesar de eu não acreditar nisso. Todo mundo lembra do número mágico francês para o paciente hiperrespondedor? Quem que pode me dizer que número mágico é esse? Depois de tantas transfusões, se o paciente não formou anticorpo, ele provavelmente não formará mais. Ninguém lembra do número mágico? Diga aí, Laio. 10 transfusões. Quase, 12. 12. Então, 12 é o número mágico, eu gosto muito dele. E essa criança, na verdade, estava ali, chegando no 12, né? Então, o grupo francês talvez seja o grupo que mais estuda imunohematologia em doença falciforme, né? França recebe muitos pacientes africanos, pela proximidade com a África, e tem um trabalho belíssimo em doença falciforme e também em imunohematologia da doença falciforme. Então, a gente aprende muito com eles. Então, provavelmente, nosso paciente que tomou 140 CH diferentes, ele não vai mais aloimunizar, já que passou e muito dos 12. Mas essa criança estava ali na beirada para a gente saber se era respondedora ou não, e realmente foi uma criança hiperrespondedora. Lembrando de novo, a gente sempre comenta, é muito mais frequente aloimunizar em situações agudas, né? Que são as situações que a gente tem mais dificuldade de respeitar fenótipo. Eu não posso esperar muito, eu não posso convocar doador, e é exatamente o momento que a criança, que o paciente com doença falciforme, tem maior chance de aloimunizar. E aí eu queria agradecer aqui formalmente ao Everaldo, que está aqui nos escutando, pelo envio das bolsas, pela rapidez na convocação dos doadores. Só que esse caso acabou indo para o grupo da Imunemato Brasil sexta-feira à noite. O Everaldo mandou uma mensagenzinha para mim no privado em seguida, e aí já articulou para os doadores irem doar, mas era uma doadora do interior de Santa Catarina, então não tinha posto de coleta aberto no sábado. Na segunda-feira ela doou, a bolsa foi liberada na terça, o Ministério organizou o transporte. Então, a gente teve
as bolsas rapidamente disponíveis, na forma possível, né, da rapidez possível, entendendo que a gente, toda vez que lida com sangue raro, é complicado essa logística, né? Mas eu queria realmente agradecer, porque fez a diferença na vida dessa criança. A criança está bem, ambulatorial. Viu, Everaldo, você quer comentar alguma coisa? Oi, bom dia. Eu achei o caso bem interessante, né? A condução também. Aqui a gente não faz a biologia molecular, né? Então realmente a gente ficaria nessa incerteza, né? E só perguntar se vocês chegaram a pensar. Everaldo ficou mudo. Desculpa, mas vocês ouviram agora? Se a gente chegou a pensar em quê? Vamos lá. Fazer o MMA. Então, na verdade, não, porque a gente tinha doador disponível de vocês. Mas a gente está tentando montar o laboratório para fazer MMA aqui em Fortaleza. Eu espero que esse ano a gente já comece a fazer. É um caso que a gente sempre tem que pensar em fazer, né? Mas não se sabe muito ao certo, né? Eu até conversei com a Carla Dinardo da ProSangue sobre isso. Se o MMA ele consegue, no falciforme, prever de forma adequada a sobrevida das hemácias, né? Eu vou só introduzir o que é o MMA, né? O MMA é uma técnica que se trabalha com camada de monócito, macrófago, para ver se aquele macrófago, quando exposto a hemácias sensibilizadas, então, por exemplo, no caso dessa criança, eu pegaria uma hemácia pequeno positivo, colocaria em contato com o soro da criança, faria uma incubação e depois colocaria essas hemácias em contato com esses monócitos ativados. E aí, o MMA ele vai ser uma mensuração de o que o monócito consegue se aderir à hemácia e o que ele consegue fagocitar. E aí a gente conta, é um microscópio, você vai contar quantas hemácias se grudaram ou foram fagocitadas por esses monócitos ativados. E a partir disso, você define importância clínica. Então, acima de 20%, com certeza é um desgraça de ruim. Mas hoje usa-se o valor de 5%. Acima de 5%, provavelmente aquele anticorpo tem importância clínica. Abaixo de 5%, a gente teria um pouquinho mais de segurança. O problema é que a gente usa monócito de doador. Geralmente, quando vai fazer isso, faz de doador. E a gente sabe que os monócitos dos pacientes falciformes já são monócitos meio trabalhosos. Eles gostam de arranjar trabalho, de fazer complicação, e talvez o MMA para a doença falciforme, ele deva ser feito com monócitos do próprio paciente, não com monócito doador. A última conversa que eu tive com a Carla, eles iam tentar validar essa metodologia para avaliação da importância clínica desses pacientes com doença falciforme. Eu não sei como é que ficou, não sei, Everaldo, se você viu alguma coisa a respeito, ou se alguém ouviu alguma coisa a respeito. Não, na verdade, a gente não tem essa experiência, né? Mas achei bem interessante essa colocação também. É uma coisa para se pensar mesmo. Isso. E vocês fazem MMA aí no EMOSC, Everaldo? Sim, a gente faz, mas sempre usando aí de doador. Beleza, qualquer coisa para aperrear vocês também. O Thier, que está tentando montar o laboratório, daquela mesma metodologia que foi validada pela ProSangue, né, com algumas coisas mais baratas do que o que foi descrito na literatura. E eu acredito que logo, né, Thier, a gente consiga botar o MMA para frente. Gente, mais alguém quer comentar alguma coisa? Tirar alguma dúvida sobre o caso? Não? Então, tá bom. Semana que vem ainda não sei quem é que eu vou sortear para apresentar a sessão, mas eu queria agradecer a todos que compareceram, agradecer a Claudinha por preparar esse caso. Claudinha, eu sei que foi um desafio, porque falar de variante RHC é sempre um desafio, mas eu acho que a gente tem que falar e falar sempre, porque são coisas que se a gente não souber da existência, a gente vai chamar de alto,
e vai tratar como alto, né? E às vezes a gente deixa de lado a importância de um anticorpo, principalmente no paciente falciforme, tá bom? Gente, boa semana a todos e semana que vem a gente está de volta. Boa semana, obrigada.